Boa tarde, rapazes. Boa tarde, meninas, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu me sinto confortável de cumprimentar algumas saudações, porque o irmão Brano, algumas mensagens chega e fala assim: olá, amigos, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Boa tarde com Jesus. Amém. Pois bem, eu estou aqui para conversar com vocês só um pouquinho, contar a história de um rapaz e talvez tirar algumas lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a pedida do pastor era uma palavrinha que pudesse ser para a mocidade, para a juventude e para os casados também. Pois bem, então é para isso que estamos aqui. E daí eu quero ler uma escritura que está em Gênesis, e vocês vão saber agora de quem se trata. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. O verso é o final do capítulo 39, verso 21, 22 e 23. Quem não achou e sabe de quem que eu vou falar? Quem já achou e sabe de quem que eu vou falar? José. É um dos nomes que mais tem no Brasil, José. Quantos José tem aqui hoje à tarde? 1, 2, só tem 2 irmãos José. 3, tem 3 irmãos José. 4 irmãos José. Olha, apareceu, viu? É um dos nomes que mais tem também nos Estados Unidos. Lá eles chamam mais de José Brana, né? E no ano passado, em Israel, foi o nome mais colocado em garotos, em meninos. Foi o nome que mais os cartórios registraram. Yosef é o mesmo nome. Isso no registro do ano passado. Me fale, quem sabe que ano Israel está vivendo hoje? Qual é o ano que está em Israel hoje? 5.784. Então, no ano de 5.783, o nome mais colocado em meninos foi José. Nós vamos ler uma escritura, então. Vamos ficar de pé, só um instantinho, vocês são jovens. O capítulo é o de número 39, o verso é 21 a seguir. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Que rapaz abençoado. Dá vontade de ser como ele, especialmente depois de eu falar algumas coisinhas sobre ele que eu quero falar. Vocês vão dar vontade de ser como ele. As moças talvez vão dar vontade de casar-se com um rapaz como José. É isso. Senhor Jesus, nosso Pai, eu te peço a tua ajuda agora para abrir nosso coração, nosso entendimento, e nos ajuda também não só a ouvir, mas também a pôr em prática, recebermos a tua unção, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, vocês sabem quando vocês oram por alguém, vocês são beneficiados, né? E Moisés levantou as mãos assim e o Israel era abençoado. Você sabe quando você levanta a mão, você abençoa? Eu queria que você levantasse a mão por um rapaz
de 21 anos, que foi subir numa escada para colocar uns balões na igreja, caiu, quebrou o pé, mas fez a cirurgia agora à tarde. Eu fiquei mais tranquilo, vim para o encontro, já estou mais em paz. Então levante a mão em favor do irmão Micaías, e ele vai receber saúde, em nome de Jesus. Vamos sentar? Quem já foi no escritório do pastor conversar com ele? Levanta a mão bem alto, por favor. Vários estiveram. Que bom. Eu já fiz uma ilustração, contei uma experiência minha, e quero contar de novo para que vocês, quem não ouviu, possa entender. Um dia eu tinha por volta de 17 anos, ou talvez 18. E o saudoso pastor Joaquim Gonçalves me recebeu, e ele até torcia o rosto assim, para conversar comigo. Parece que por dentro ele estava sorrindo. E eu sentei na cadeira, do lado de cá, do lado de quem está recebendo ajuda, de quem vai pedir uma oração, ou vai reclamar de alguma coisa, pedir alguma orientação. E o pastor fez igual eu falei para vocês, ficou me olhando assim. Eu estava lá com as minhas encrencas por causa de namorada, de choro, de depressão, aquela coisa toda que jovem passa. E o pastor sentou no lugar dele, e eu acho que ele teve pena de mim. E ele ficou sentado no banco dele, me olhando enquanto eu lamentei. Eu não me lembro exatamente o que eu reclamei. E de repente, gente, ele levantou, fez do lado de cá, sentou na cadeirinha, aquela cadeirinha furada que quem foi conhece, de uns tramadinhos assim furados, pôs a mão assim no encosto da cadeira, onde eu estava sentado, e começou a conversar comigo, como se fosse dois amigos numa praça, sentado no banco assim, com a mão aqui. Falou assim: você já passou por isso? E por aquilo? E por aquilo outro? Você já pensou em fazer tal coisa? E começou a me dar muita coisa boa, muita orientação. Ele saiu da cadeira do pastor e sentou na cadeira do irmão. As palavras dele, eu confesso para vocês que eu não lembro, mas a atitude que ele teve comigo, eu lembro. A atitude que ele tomou comigo de ser um ouvinte, de conversar, ficou registrado para mim, me beneficiou muito, beneficia quem me ouve, está beneficiando vocês, porque se vocês precisarem amanhã ir lá no escritório do pastor, conversar quaisquer os problemas, você acha que você vai encontrar um pastor da cara fechada, sério, que não sorri? Garanto para você que numa hora dessas, ele já tirou o paletó. E para conversar com cada rapaz, com cada moça, ou irmão ou irmã, ele sente compaixão, ele sofre a dor daquele rapaz, daquela moça, e ele desce de nível. Você não vai encontrar um homem com toda a liturgia, ele vai estar lá sentado na cadeira dele, mas você vai olhar para o seu pastor, vocês daqui de Goiânia, de qualquer lugar, e você vai perceber que ele está no mesmo nível que você.
e ele vai poder sofrer o que você está sofrendo. Então, se você tiver dificuldade, vai conversar com seu pastor. Ele é seu melhor amigo. Ele não vai estar ali para te corrigir, para brigar com você. Ele vai estar ali para entender, porque já passou por aquilo. Aqui no púlpito é uma coisa, lá você tem um amigo. Meus amigos, guardem isso com vocês quando vocês precisarem. Tá bom? Amém? Prometem? Fale com seu pastor. Agora eu quero ler numa mensagem aqui uma coisa, antes de anotar umas coisinhas, falar umas coisinhas que eu anotei. Vocês sabem que o irmão Brana teve um filho, o caçula, o mais novo, e ele chamou ele de fala, rapazes. José. Sabe como é que ele descobriu esse nome? Como é que ele chegou nesse nome? Só vou ler esta mensagem e o parágrafo são 239 a seguir. Ele diz assim: eu recordo aqui em cima em Twin City, creio que o irmão Brown estava comigo, e eu estava pregando, tomando a vida de José na Bíblia. E eu li aquela Bíblia e havia um homem que não tinha nada contra si. Um homem que não tinha nada contra si. Abraão, Isaac, Jacó e todos eles tinham algo contra si. Porém José não. José era perfeito. Imagino que ele era alto, forte, bonito. Imagino que era um rapaz muito atraente, da pele bonita, apresentável, de semblante alegre. E o irmão Brana ainda coloca mais uma característica: perfeito. Por isso que eu falei assim, a gente ia querer ser um José. Por isso que eu disse para as meninas, vocês iam querer um moço ao seu lado como esse, não é? Perfeito. Jacó errou, Abraão errou, mas José, o irmão Brana diz aqui, nesse contexto, diz, não. Aí ele vai e diz assim, e eu li aquela Bíblia, e havia lá esse homem. Que homem perfeito, um perfeito tipo de Cristo. E quando eu li aquilo, um dia no velho quarto do hotel, aquilo me fez chorar. E eu fui ao vestiário e a minha roupa estava de pendurada. Eu puxei a porta e disse: Senhor, eu quero te dar graças por um homem como José, um homem que uma vez viveu sobre a terra. Senhor, eu vou dar graças a Deus por uma vida. Claro, é história, está lá no Gênesis, do passado, mas Senhor, eu vou dar graças ao Senhor por um rapaz daquele. Que rapaz que foi nota 10. Mas o irmão Brana estava contrito, né? E ele diz: eu quero te dar graças por um rapaz como aquele. E ele diz assim: viveu sobre a terra um homem, irmão Brana gagueja, do jeito que eu estou fazendo, um homem em tal como eu, um homem igual eu. E eu afirmo para vocês que vocês não estão longe de ser como José, não estão longe, nós estamos muito mais perto do que muitos. Um homem igual você, um homem que teve que estudar, um homem que teve que trabalhar, um homem que teve que sofrer, mas perfeito, um moço de ouro. E eu disse, e ele teve que, eles deveriam, e seus irmãos, eles deveriam ter amado, porém, quando ele dizia algumas coisas contra ele, eles diziam: aqui vem aquele sonhador, e eles o odiavam sem causa. E por que eles fizeram isso? Aquele homem nunca se moveu, sempre justamente ali, e
humilde, junto com seus irmãos, servindo. O pai mandava levar comida para os irmãos dele na roça, ele levava, e ele sempre ali. E ele diz: eu dou graças por um homem, dou graças a ti por um semelhante homem, eu dou graças a ti por ter um rapaz daquele jeito. E então, justamente naquela hora, o Espírito Santo me revelou e disse: e tu terás um filho, e ele se chamará José. Bonito, né? Na mesma hora. Eu não tenho tempo para contar o restante da história, mas aí a esposa dele ficou gestante. A esposa dele, estando gestante, ficou aquele sonho, porque ele não pensava que ia ter. O útero dela estava fininho, ele diz assim, quase arrebentando, e quase que ele perde a esposa, e nasceu. Quando nasceu, era menina. Aí ele falou assim: Josefina, você falou Josefina? Ele disse: José, eu disse José, porque o Espírito me disse José. O útero da irmã estava tão fininho, o médico falou assim: deixa eu amarrar as trompas. Ele falou assim: não deixo não, porque Deus me disse uma promessa. E aí passou o tempo, veio uma mulher com toda a ousadia, falou assim: ele não quis me ouvir, ele não é para pregar sobre a cura divina, se eu não me engano, está na continuação da mensagem, e ele tem que me ouvir, porque as profetisas e tal, mas o William Branham não vai me ouvir, e Deus vai matar a mulher dele, para punir o William Branham. Ela foi muito ousada, e aí a irmã ficou com medo, de repente ela ficou gestante, ficou com medo da profecia, e falou assim: olha, fica tranquila, Deus disse que José vai nascer. E esse é o restante da história. E aí José nasceu, e o irmão Branham faz a comparação de José com Cristo, que é uma coisa muito bonita. Se eu pudesse ler aqui, a perfeição, a túnica, o que mostramos aqui na atividade da memória, todo o restante da história. José nasceu, e José armazenou alimento, e José distribui alimento até hoje, e foi uma inspiração, e Deus o usou. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui que eu anotei. José teve um tempo de treinamento com Deus. Tempo de treinamento. O tempo de treinamento de José com Deus foi terrível. Foi terrível. Não tinha feito nada errado, foi levado para o Egito sem culpa alguma, jogado dentro da onde moravam os escravos. Onde moravam os escravos, ele era criterioso, ele tinha organização, ele tinha disciplina, sendo um escravo injustiçado, vendido pelos próprios irmãos, traído, e ele não deixou seu espírito ficar amargo. José tinha toda a possibilidade de ser um menino rebelde, baguncento, crescer revoltado com a vida, deprimido, de querer pichar muro, bater em gente, roubar. José tinha todas as características para ser um rebelde. A história da família dele foi terrível. O pai dele não podia ver um dando bobeira que passava para trás. Que exemplo que ele tinha em casa? De trapaceiro. Ele podia ser um trapaceiro também, porque ele viu isso em casa. Ele ouviu seu pai contar a sua história, a primeira fase da sua vida, só coisa ruim. Gente, cada um escolhe o que vai ser na vida. Cada um de vocês escolhe o que quer ser. Você vai ter exemplos, motivos. Quem perdeu família, quem sofreu violência, teve motivo para ser traumatizado, teve motivo para se rebelar. Você vai ter motivos para tudo isso. José teve motivos para escolher a primeira parte da vida de seu pai ou a segunda parte da vida de seu pai.
A segunda parte da vida de seu pai foi quando ele teve uma experiência com Deus. Por que eu fico pensando isso? Por que a gente pega só exemplo mau? Será que a gente não pode pegar exemplo bom, igual José fez? Cada um de vocês tem uma escolha. Pega as lutas lá do tempo que passou, motivos que te entristeceu, motivos que te deixou abatido, revoltas com amigas, com amigos, com a igreja, com o pastor, revoltas porque você não pôde estudar numa escola melhor, ou porque perdeu um namorado para fulano, para outro. E aí você tem escolha. E aí a frase que eu anotei, que foi: o tempo de treinamento de Deus, duro treinamento de Deus, sofrido treinamento de Deus, foi para dar caráter para José. Caráter. Você consegue enxergar que tudo que ele estava passando, tudo que ele sofreu, na minha cabeça, contribuiu para o bem dele? Contribuiu ou não? Contribuiu ou não contribuiu? Contribuiu para ele ser quem ele deveria ser. Como nós temos opções, meu Deus. A gente vê quadros fazendo visita, conhecendo o caso de um irmão, de uma irmã, vê casos de pessoas tão bem-sucedidas por causa da formação, por causa do passado, por causa das dificuldades que teve, e vê outros que se embrenham por caminhos tão complicados, tão difíceis, por causa da formação que teve, por causa do passado, por causa do antes. Qual é a diferença? Escolha. Você escolhe. E aí a gente segue para mais uma ilustração. Ele diz assim, eu anotei assim: José fez o que era esperado para ele, e fez ainda mais do que era esperado para ele. Eu imagino o ambiente da prisão. Por que José foi escolhido para ser o homem que carregava as chaves, o moço que cuidava do cárcere, cuidava dos outros presos, que andava com a prancheta e uma pena para anotar, para cuidar do desempenho de toda a prisão? Por que ele teve aquele posto? Porque ele era zeloso, criterioso, assíduo, pontual. Foi ganhando ao longo do tempo, ganhando confiança. As coisas, você não vai ser bem sucedido da noite para o dia assim, e ganhar o carro da empresa para dirigir, um emprego bom para ganhar muito, da noite para o dia, meu amigo. É um crescimento paulatino. E José conseguiu isso. Certamente ele acordava cedo, certamente ele não perdia a oportunidade, e serviu, mostrou o que ele tinha para fazer, o que ele sabia fazer, com inteligência, com disposição, fazendo mais do que esperavam dele. Isso talvez seja a lição que seu pai ou sua mãe te fala, mas agora eu estou te mostrando que José fez isso. Ele realmente podia ser um trapaceiro, fazer as coisas. Posso usar uma linguagem mais simples? Ele não ficava morgando no serviço, ele não ficava matando o tempo, amarrando, procrastinando. Bem sucedido por causa disso, irmão bispo. E aí você pensa que o patrão não está vendo? Bem, talvez você fale assim: não, já tem tanto tempo, tantos anos, meu patrão não me valoriza, ou patroa não valoriza e tal. Não importa, se ele não te valoriza, outro vai te valorizar. Às vezes você está lá muito tempo naquele serviço, não sobe, não cresce, mas tem um cliente que está, às vezes ele vai lá
Às vezes ele dá uma passada e ele está vendo aquele menino esforçado, que sempre está atendendo bem, que sempre está fazendo uma coisa. Um dia ele chega para você e fala: filho, sai daí, vem para minha empresa, eu te pago o dobro. Ah, meu patrão não me conhece, minha mãe não me valoriza, meu pai não valoriza. Conversa. Seu pai não te valoriza, Deus te valoriza. Se eu tivesse tempo para contar para vocês do tempo que eu vendia jornal na esquina da 24 de outubro com a senadora Jaime, os seus próprios clientes veem que você está ali, que você é assíduo, que sempre você está ali naquela esquina, trabalhando nesse exemplo, você está dando o melhor de si. José foi assim. Por isso que ao contar essa história eu me encanto, porque o irmão Brana ficou tão emocionado com isso, que foi de trás da porta, se escondeu e falou: Senhor, eu vou dar graças a Deus por um rapaz daquele, foi um moço bom demais. Vamos ver outra característica que anotei. Ele diz assim, eu anotei assim: Deus lembrou-se de José enquanto ele estava na prisão. Eu já avancei a história aqui para depois do segundo cárcere, o momento em que ele estava lá por causa da mulher de Potifar. É uma história que você por si já toma para si. Fidelidade pode te trazer problemas, mas fidelidade aumenta seu caráter, te coloca na prisão. Mas eu vi uma coisa tão interessante. Um colega deu uma palestra e falando sobre José, ele diz assim: você prestou atenção que o esquecimento, ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim, na igreja ninguém conversa comigo, ninguém me chama para passear junto com os outros, eu não tenho amigo igual todo mundo, eu estou fora das rodinhas, eu sou sozinha na igreja, eu sou sozinho, pastor, eu sou sozinho na igreja, ninguém me ama. Pois é, você prestou atenção que o moço que mais foi ajudado, que era para ele viver todo dia feliz lembrando de José, porque ele saiu da prisão, esqueceu dele, largou ele lá mofando, não. Aquele esquecimento, aquele abandono, aquela fase ruim que ele teve, foi Deus. Foi Deus que fez ele ser esquecido. Vamos ver se você concorda comigo. Se ele sai de lá, espera uma boa hora, daí um mês e fala com o superior dele, e diz assim: um moço muito, muito abençoado, e ele está na cadeia, ele é muito próspero naquilo, tira ele de lá, faz um favor para mim, você vai fazer um favor para mim, tira ele de lá, e bota ele aqui como meu auxiliar. Ele ia trabalhar muito tempo, talvez o resto da vida, na cozinha, lavando copo, auxiliar do copeiro, mas ele ficou esquecido. Deus fez o copeiro esquecer dele. Será que naquele tempo ele ficou: meu Deus, eu fiz um favor, eu ajudei? Será que ele ficou deprimido? Precisou de uma sertralina, precisou de um psiquiatra para ajudar ele? Eu acho que ele continuou sendo o mesmo José, cabeça erguida: vou continuar fazendo o meu serviço bem cuidado, vou continuar tendo acesso com Deus, assíduo, persistente, caráter nobre, porque todos os sofrimentos geram caráter, todos os sofrimentos geram crescimento de caráter, não revolta, caráter gera nobreza. Você precisa ser nobre. Você é um homem fora de sua terra, porque sua pátria é lá em cima. Você é uma pessoa fora de sua terra, na escola, universidade, seja onde for, você está fora de sua terra, você ainda tem que ser nobre, semblante aberto, alegre. Deus me fez um vencedor, Deus me fez um José. Todo mundo tirando vantagens, todo mundo indo contra, e José continuando sendo o mesmo. Ele não tinha outra coisa para dar a não ser o melhor de si.
Faz isso para você também. Dê o melhor de si, independente do que você receba de volta. Essa é a história de José. Esse é o conselho de José para nós. Justo, de confiança. E aí eu coloquei para nós pensar. Nós poderíamos ir assim longe falando de José como tipo de Cristo. Como tipo de Cristo, ele tinha que realmente sofrer, pagar um preço. Mas como um rapaz, um aprendiz, ele ensina muita lição para mim, muitas lições para nós. Nós precisamos... Uma das últimas mensagens que Goiânia enviou para nós, para os pastores, para os irmãos todos, eu esqueci o nome. O irmão Brana estava num impasse, porque ele trabalhava patrulheiro, patrulhava as linhas, a empresa pagava para todo mundo a refeição, o ticket, mas de anotar no caderno, e ele ia comer um prato de mingau de aveia. Segue-me, eu esqueci o nome da mensagem. Vem, segue-me, bem no começo da mensagem. Aí ele anotava o valor do prato de aveia, sabe quanto que era? 10 centavos. E os colegas dele anotavam lá na despesa $1, $2. O encarregado, do dia que pegou a planilha, falou assim: quem que é esse maluco aqui? Nessas palavras, está lá na mensagem. Quem que é esse maluco que coloca 10 centavos? É o Billy. Você vai ser maluco sim, meu irmão. Não tenha vergonha disso não, viu? Billy, você não pode fazer um trem desse. Dá ruim para os outros. Ele diz assim: os outros colocam $1, $2, coloca aí, aumenta, coloca pelo menos $1. Ele disse: eu não posso fazer isso. Eu só como um prato de mingau. Eu não posso fazer isso. Billy, faz isso, vai ficar ruim para os outros. Ele falou assim: tá bom. No outro dia ele foi lá e colocou 50 centavos. Mas ele pegou 40 centavos, comprou de sanduíche e deu para os meninos da rua. Nobre de caráter. Irmão Brana teve as mesmas dificuldades que você tem, que nós temos. Ou você pensa que ele não sofreu o que nós vivemos hoje, não sofreu o que nós somos tentados hoje, o que você sofre na escola, no dia a dia, no trabalho? José era como nós somos. Se José era como nós somos, nós também podemos ser como José era. Conseguiu pegar isso? Você também consegue ser. Guarda no seu coração, quando você olhar para José, para a história, e diz: Senhor, eu dou graças ao Senhor por um moço daquele. Eu quero ser um moço daquele. Eu quero ser uma moça com as mesmas características que José tinha. Quero ser do mesmo jeito. Você já pensou o Espírito descer e falar assim: eu vou fazer de você, eu vou fazer você se casar com um moço daquele, eu vou fazer você ser um moço daquele? Casar com uma moça com as características de José não é nobre? Essa palavra eu acho que ela precisa fazer parte do nosso vocabulário. Ser nobre. Quando você estiver na estrada, na rua, no ônibus, seja nobre. Seja uma moça nobre, tenha um caráter nobre, puro, não orgulhoso, não de quem olha por cima do outro para vencer, para ser maior, mas de convicção, não de tristeza, não de angústia, porque aconteceu isso comigo, e uma tristeza, uma violência, e agora eu sou mais coitadinho do que os outros, estou sofrendo demais. A Bíblia fala assim: vocês têm que se lembrar que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições.
Eu peguei o tablet que ganhamos, comecei a dar uma olhada naqueles vídeos, os irmãos no Zimbábue, sei lá, os países aí, igrejas como as nossas, grupos pequenos como os nossos, os que temos no Brasil, rapazes e moças vestidos do mesmo jeito, irmãos e irmãs vestidas do mesmo jeito, cantando hinos diferentes, é claro, mas cantando lá na igreja, com as mesmas fotos nas paredes, às vezes as características muito irrelevantes do lado, o instrumento está de um lado, o banco é de um jeito, mas igual aos nossos. E aí eu comecei a olhar assim, pensando, eles vão para o trabalho do mesmo jeito que os nossos rapazes, tem que estudar do mesmo jeito que as nossas moças, tem as mesmas dores, as mesmas ansiedades. Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que eu vou ser bem-sucedida? O arrebatamento podia demorar mais um pouquinho para dar tempo de eu casar. As mesmas ansiedades, a mesma vida, as mesmas tristezas, as mesmas lutas, e eles lá cantando, batendo palma, louvando, e nós aqui cantando, batendo palma, louvando, de domingo vem para a igreja. O irmão Brana fala numa mensagem, a mãe pega o menino, levanta cedo, demora para levantar da cama, bota para escovar os dentes, vestir roupa, anda logo, você não levantou ainda, volta de escola, limpa a casa, começa a preparar a comida, busca o menino na escola, dá a comida, lava as vasilhas que sujou, começa a fazer comida de novo, dá a comida, lava a comida de novo, lava as panelas de novo, menino fica doente, leva para o médico. Irmã Brana parece que fala até meio monótono, de jeito. O menino sara, de repente é o outro, leva para o médico de novo, chega no domingo, dá banho nos meninos, leva para a igreja, termina o culto, segunda-feira de novo, na outra semana de novo, no outro mês de novo. A irmã Brana parece que dá um grito e fala assim: para que tudo isso? Para que tanta luta? Para que tanto? Primeiro, caráter, fazer homens e mulheres de confiança, gerar nobreza dentro de você, te dando opções, te dando possibilidades de ser grande diante de Deus, te dando oportunidade de ser quem resiste. Vencer significa resistir à prova, não é? Resistir. Te dando oportunidade de resistir Satanás ao longo do tempo, te dando oportunidade de vencer uma, outra e outra e outra, e chegar lá no final, selar o testemunho e dizer: Senhor, consegui, a graça me trouxe aqui. Não leve em conta seus traumas, não leve em conta suas tristezas, não seja o coitadinho pior do que os outros, não. Vai lá no pastor, senta lá na mesa dele e fala: pastor, ora por mim então, me ajuda. Eu repito isso, falo isso, porque nós ajudamos uns aos outros. Quando o pastor torceu a cabeça assim, ficou me olhando assim, essa cena eu não esqueço, parece que ele via tudinho assim, e falou assim: tadinho, está sofrendo com tanta pouca coisa, para de sofrer, você é um vitorioso, você é um jovem vitorioso, uma moça vitoriosa, tadinho, você ainda vai vencer muito na vida, seja um José. Aí até que chegou o bendito dia, quando veio um lá assim com a cara mais ruim do mundo, porque eu imagino que o dono da cadeia não gosta de soltar os dele, né? Satanás não gosta de soltar os presos, nunca gosta, um cliente a menos. Vem um homem com a cara mais ruim do mundo, passa a mão na chave e fala assim: para fora, Faraó quer te ver. Toma banho, faz a barba, passa perfume, agora é hora da vitória, agora é hora de subir no degrau, sentar no trono, agora é hora de viver para o que você foi treinado. Nós vamos viver essa hora, viu? Você está sendo treinado por uma hora dessas vai chegar,
o momento da prisão, das lutas, das tristezas, acabar tudo. Aí você pensa, avaliar e dizer assim: foi bom ser compreensivo, foi bom abrir mão do meu direito. Tá bom, abre mão dos seus direitos então. Abre mão e fala assim: tá bom, eu vou me adequar, eu vou sujeitar. Se sujeitou, aí você vai ver, foi por isso. Agora, onde ele passava, todo mundo baixava a cabeça, prestava continência. Ninguém mexia uma palha no Egito se não desse autorização de José. Alguém porventura ia chegar lá naquele poço sem sofrer muito, sem lutar antes? Ninguém. Então suporta o processo para você fazer parte da vitória. Suporta o processo, se adeque ao processo, saiba que tudo está no plano de Deus. Seja nobre, irmãs, seja nobre, rapazes, e Deus vai te abençoar muito, muito. Deus os abençoe.